Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Lamentações. Então, para que você consiga acompanhar todos os detalhes, eu irei compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Então, acompanha comigo. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos estudar esse livro que traz informações extremamente importantes, que ele é escrito com, vamos colocar assim, muito sentimento de um momento extremamente difícil para a nação de Israel. Então, vamos lá. O que nós não podemos perder de vista quando a gente lê o livro de Lamentações. Então, uma das primeiras coisas é que o livro de Lamentações, possivelmente, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Vamos colocar assim, não é uma certeza absoluta, mas é um consenso geral, tá? Que ele seja o autor, até pelo perfil literário, né, a forma como se escreve, tudo mais, em relação à pessoa, né, de Jeremias. Aqui eu quero ser bastante enfático no seguinte: temos que ter uma boa leitura quando a gente vê na Bíblia a questão do lamento. Aqui eu quero voltar naquela aula que a gente teve nos livros poéticos, quando a gente veio olhar lá os livros de Salmos. Então, o que acontece? O lamento também é entendido como uma forma de adoração. Você lamentar a presença de Deus é você reconhecer a importância dele. Então, quando você percebe assim, poxa Deus, como você faz falta em minha vida. Quando eu não tinha você em minha vida, a minha vida era desse jeito, e quando você está, é de outra forma, muito melhor. Então, veja, às vezes na sua própria oração, nos seus testemunhos, quando você fala, né, de como você se apresenta, muitas vezes você acaba utilizando do lamento sem perceber. No nosso senso comum, a gente às vezes pensa que a pessoa que se lamenta, ela está de mimimi ou que ela está chorando demais. Mas aqui eu quero que você observe que não é dessa nossa forma, do nosso contexto brasileiro e contemporâneo que está sendo dito aqui, tá? Então, observe como o texto quer nos passar essa forma de lamentação, tá? Então, qual é o conteúdo do livro? É uma série de 5 lamentos sobre a queda de Jerusalém. Mais ou menos a data de composição estima-se de 586 antes de Cristo, após a queda de Jerusalém, ou seja, uma reflexão do que já aconteceu, tá? O profundo sofrimento pessoal, né? Aqui vamos às ênfases, né? É dado ênfase ao profundo sofrimento pessoal e a profunda agonia espiritual experimentados na queda de Jerusalém, a justiça de Deus e a esperança somente em Deus. Então vamos lá. O que também não podemos perder de vista é a forma como é feita a composição desse livro, tá? Então ele é um livro que ele é escrito de uma maneira única, tá? Então, o aspecto literário mais notável desses poemas é que eles são uma série de acrósticos, nos quais a primeira letra de cada verso começa com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, veja, a maneira como ele é construído é bem organizada, tá? Então, é literalmente, praticamente uma obra de arte, né? Os primeiros 2 poemas têm 22 estrofes de 3 versos cada uma, sendo o primeiro verso de cada estrofe um acróstico. Então veja só, é perfeitamente organizado, é perfeitamente calculado, vamos colocar assim, a forma como o escritor, o autor deste livro, ele vai discorrer ali o lamento.
O terceiro poema também possui 22 estrofes, mas neste caso, todos os três versos de cada estrofe começam com a mesma letra. Veja, aqui tem uma pequena inversão, tá? O quarto poema retorna à forma dos dois primeiros, ou seja, o terceiro ali tem uma diferença, né? Mas agora com estrofes de dois versos cada, enquanto o quinto, embora não seja acróstico, é composto por 22 versos. Dessa forma, o padrão aumenta para as descrições culminantes e angustiantes do capítulo 3, e em seguida diminui ligeiramente no capítulo 4, culminando em um gemido no capítulo 5. Então, só para você entender. Então, o primeiro e o segundo seguem uma ordem, mas tudo muda ali no terceiro e volta a diminuir do quarto para o quinto. Mas é para você ter essa sensação, tá? Então, para você entender bem, vamos aqui aprofundar um pouquinho mais. Este padrão reflete a destruição da cidade e as suas consequências. Embora nenhuma dessas características pode ser traduzida para o português, o padrão acróstico não afeta a contagem dos versos. Então, capítulo 1, 22, capítulo 2, 22, capítulo 3, 66. Veja, capítulo 3 é enorme. E em certa medida explica porque esses poemas apresentam mudanças abruptas de tópicos. O alfabeto muitas vezes dita o que pode ser dito em determinado ponto. No entanto, ao longo de todo o livro, a forma de lamento em si implicitamente encoraja a esperança, embora nada esteja garantido, em meio ao sofrimento. Tá? Então, quando você estiver lendo, você vai acabar percebendo essa mudança, né? Mas vamos lá. Então, para ficar mais evidente. Então, o capítulo 1 tem 22 versículos. O capítulo 2, 22 também. Aí você chega e no capítulo 3 tem 66. No capítulo 4, 22. E no capítulo 5, 22 também. Agora nós iremos passar por algumas perspectivas históricas, e aí depois a gente vai passar capítulo a capítulo para você entender o porquê tem essas mudanças mais propriamente dita, tá? Então, em termos de uma perspectiva histórica e teológica, é difícil para nós, em um momento atual, compreender completamente a extensão da devastação causada pela queda de Jerusalém para o povo de Judá. O evento histórico em si é marcado por um sofrimento terrível, conforme relatado em 2 Reis 2:25. Durante 2 anos, dezenas de milhares de pessoas se aglomeraram em Jerusalém, esperando que Deus intervisse para salvá-las. No entanto, as tropas babilônicas finalmente conseguiram romper os muros da cidade, o que resultou no estupro das mulheres e no massacre de muitos habitantes. Veja que pesado isso. Ou seja, o tamanho do sofrimento dessas pessoas. À luz das condições subsequentes em Jerusalém, o autor se questiona retoricamente se a morte teria sido uma opção melhor. Todos esses horrores, fome, sede, canibalismo, estupro e massacre, são retratados nesses poemas. Para você lembrar bem, até a questão do exílio, até isso acontecer, Jerusalém, o povo hebreu, sempre teve a sensação que nenhum sofrimento como esse seria aplicado neles. Porque eles tinham uma perspectiva muito triunfalista. Ou seja, não vai acontecer com a gente.
Mesmo que a gente desobedeça, mesmo a gente adorando outros deuses, nós temos uma promessa, nós temos uma forma aqui, né? Tipo, o nosso Deus vai esmagar o inimigo e a gente pode fazer o que a gente bem quiser. Mas o que acontece? Deus avisou, alertou, enviou profetas. Veja, enviou vários representantes, juízes, pessoas de todas as formas para alertar. O livro anterior que nós lemos, o livro de Jeremias, Jeremias sofreu muito tentando alertar o povo. Quando Jeremias vem, uma coisa que você tem que entender: quando Jeremias vem, ele já vem praticamente diz assim: olha, já meio que esgotou, tá? Já estamos muito mal na fita aqui. É melhor a gente se render para não sofrer, para não sofrer esse terror. O que o povo faz? Ignora Jeremias. Ignora totalmente. E aí sofre este horror. E é sobre este horror que eles estão falando. Além disso, há uma questão mais ampla sobre o chamado de Israel e seu papel como povo escolhido de Deus. Este era um povo com uma história única, que estava ligado a Deus, que os havia resgatado no Egito, que havia sido criado como um povo para o seu nome, estabelecido uma aliança com eles no Sinai e finalmente cumprido a promessa de que a descendência de Abraão herdaria a terra. A autocompreensão do povo estava centrada no fato de que seu Deus, o único Deus, o Deus vivo e Criador de todas as coisas, havia escolhido habitar pessoalmente entre eles. Primeiro no tabernáculo no deserto, e finalmente no lugar que ele escolheu como habitação do seu nome, lá em Deuteronômio 12:11 e Neemias 1:9 você vai ver sobre isso. A própria Jerusalém. Assim, a terra e a cidade tinham importância para Israel em termos de identidade, ao contrário da maioria dos outros povos na história. Veja, Jerusalém tinha um aspecto muito importante, ali era a casa de Deus. De fato, por causa disso, muitos deles pensavam equivocadamente que Sião fosse inviolável. Veja Jeremias 7, 26 e 28, e Ezequiel 13, 14. Essa é a identificação total do povo com a sociedade como habitação divina, que está por trás da grande angústia retratada nesses poemas e que se torna sobre a situação de um povo tão pungente. Embora o autor esteja plenamente consciente de que a punição é justa, suas descrições dolorosas indicam quão difícil foi lidar com a realidade e a enormidade da desolação e do sofrimento. Então vamos lá agora olhar aqui para essa questão. Como lidar com a justiça divina em relação não apenas à queda, mas também aos inimigos de Israel? O autor reconhece que a punição é justa, mas ainda assim se esforça para entender como isso se encaixa no caráter amoroso e fiel de Deus. Essa tensão é refletida nas interpretações frequentes contra os inimigos de Israel. Embora a destruição de Jerusalém tenha sido previsto pelos profetas, o futuro prometido parece uma sombra distante. No entanto, o poema central, o autor coloca sua esperança no caráter de Deus, que foi revelado a Moisés como amoroso e fiel. Esse é o raio de esperança mais importante em meio à devastação e ao sofrimento. Aqui, agora nós vamos passar pelo seguinte, capítulo a capítulo, para vocês entenderem bem como o autor estava se sentindo, o que cada capítulo está tentando trazer. Veja, é difícil, né, para o autor entender que assim, olha, eu entendo que é a punição, que na verdade não é uma punição, né, é um juízo, ou seja, ocorre
por conta da desobediência constante. Como que Deus continua me amando se é isso que está acontecendo? É difícil, né? Então, naquele momento, veja, é só você traçar um paralelo. Em algum momento você já passou por uma situação tão difícil que você pensou assim, Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse em minha vida? Isso é uma expressão micro, mas faz com que você entenda a angústia desse autor. Então, no primeiro capítulo, a gente vê muito uma questão assim, ó, de pesar e vergonha, tá? Então, eu vou ler aqui na íntegra, Lamentações 1:18 ao 22. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Aqui é como se fosse uma senhora falando, tá? Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxestes o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faz com eles o que fizeram comigo por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desvalece. Muito pesar, muita vergonha, muitos sentimentos aqui. Já o capítulo 2 vai falar sobre a queda de Jerusalém e bastante sobre o juízo, né? O juízo de Deus. Então, é difícil para esse povo suportar o juízo. Então, vamos lá. Lamentações, capítulo 2, do 20 ao 22. Olha, Senhor, e considera. A quem o Senhor tratou dessa maneira? Deverão as mulheres comer os próprios filhos, as crianças de quem elas cuidaram? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu sacrificastes no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz como um sonho, convocação para um dia de festa. Convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e os quais eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Veja como a dor desse povo é intensa. No capítulo 3, aqui nós vamos entender que vai se falar muito sobre a esperança somente em Deus. Então veja, a esperança somente em Deus é equivalente a não existe nada, absolutamente nada que esse povo pudesse fazer por si mesmo. Não existe nada que eles pudessem fazer para promover esse autorresgate. A esperança é somente em Deus, porque somente Deus poderia livrá-los de todo esse sofrimento. Então vamos ler. Lamentações 3, do 22 ao 26.
Graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar equilíbrio pela salvação do Senhor. Veja, então, o capítulo 3 ele tem toda essa centralidade. E diferente de alguns outros livros, né, que a mensagem de esperança vem no final do livro, este livro não. Por quê? Porque aquele momento que a pessoa ela tá no lamento, então é no meio do lamento às vezes que vem o entendimento de esperança. E às vezes a pessoa ela volta ali a, ao lamento dela, né? Então o que você tem que entender, existe um caráter aqui bastante assim que conversa com a gente. Veja como é a sua oração. Né? Às vezes é no meio da tua oração que você tem o teu momento de esperança, às vezes não é no final, né? Às vezes você termina se lamentando. Passado, que lembra do tempo de glória de Israel, e o presente, que é onde eles foram parar, né? Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Mas a você também será servido o cálice, você será embriagado e suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará seu exílio. Mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. E aqui, no último capítulo, que é o capítulo 5, 19 ao 22, ele foge toda a ordem dos capítulos anteriores. É como se fosse o último gemido aqui, o grande apelo. Veja, capítulo 3 é um momento de esperança, mas o capítulo 5 é um momento de apelo. Veja só. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. A não ser que já nos tenha rejeitado completamente, a tua ira contra nós não tenha limite. Mas aqui é um pedido: restaura-nos, resgata-nos, nos traz de volta. Então, meus queridos irmãos, essa foi o livro, né, de Lamentações. Então, nas suas reflexões, quando você estiver lendo esse livro, lembre das suas próprias orações. Veja como você se reporta a Deus. Leve os seus sentimentos para Deus. Entenda que muitas vezes as suas aflições é porque simplesmente você opta pelos seus próprios caminhos. Você não opta pelos caminhos de Deus, mesmo conhecendo a verdade. Então, nós temos que ter esse momento de reflexão. Então, meus caros irmãos, estejamos atentos a isso. Esse livro nos mostra muito sobre a história de um povo, mas também, se você parar para pensar, tem muito a ver com a nossa história pessoal. Então, caros irmãos, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.